sociologia é um campo de conhecimento novo. Ela nasceu no século passado do sonho positivista do francês Auguste Comte. É uma ciência que procura entender e explicar o funcionamento das sociedades. Mas como a sociologia explica a comunicação, a crise e a história da modernidade? A modernidade é um processo que historicamente é de longo curso, que se inicia, poderíamos dizer aí, pelo século XIV para o século XV, e que se estende, na verdade, até o século XX, com uma série de fases, né, pontuado por uma série de momentos, os grandes descobrimentos, a Reforma, o Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Científica, a Revolução Política, representada fundamentalmente pela Revolução Francesa, a Revolução Industrial, etc. Isso tudo vai consolidar, aí no século XIX, o que nós chamamos a modernidade, a experiência do moderno. Essa experiência do moderno, ela engloba aspectos que vão da estruturação econômica, representada pelo capitalismo industrial, a estruturação social, os sistemas de valores, as formas de associação e as formas de se pensar o mundo. Nesse processo, fundamentalmente, o que aconteceu foi a substituição da teologia, enquanto autoridade epistemológica, pela ciência e pela razão, que se tornam os grandes balizadores do pensamento da modernidade. Então, o que entra em crise é todo esse complexo de valores, de formas de organização, de formas de experimentar o mundo, de dar sentido ao mundo. A crise da modernidade, então, é a crise de um longo processo que nós poderíamos dizer que entra em crise, talvez a partir das primeira, segunda, terceira década deste século, e que vem num processo de crise desde então. Estamos, então, vivendo, nesse momento, a própria crise da modernidade com todos os seus desdobramentos. A comunicação na crise. A área de comunicação social está muito ligada a essa situação de crise, e eu acho que uma das tarefas dos estudiosos do fenômeno da comunicação é se debruçar justamente sobre essa crise, porque, em grande medida, a maneira de se apresentar dessa crise generalizada está ligada a esse processo das comunicações. Esse processo das comunicações que eu caracterizaria como sendo um processo de explosão e de, ao mesmo tempo, de implosão. Ou seja, as comunicações, ao mesmo tempo que expandem o mundo, contraem o mundo. Ao mesmo tempo que expandem o espaço e o tempo, contraem o espaço e o tempo. Então, toda essa nova configuração que está sendo gestada, todo esse novo modo de experimentar o mundo, que está sendo chamado de pós-modernidade, ele está absolutamente ligado a essas novas formas de comunicação, à telemática, aos novos meios de comunicação, a tal ponto que eu diria mesmo que a cultura contemporânea não pode ser em absoluto pensada sem se pensar ao mesmo tempo o problema da comunicação. Comunicação e cultura, para mim, são duas coisas que têm que ser pensadas simultaneamente se nós quisermos entender a contemporaneidade.